Tenho 38 anos e no dia 15 de agosto de 2025, enquanto dobrava roupas no meu porão, morri. Antes daquele dia, minha vida era normal, completamente, lindamente, esquecivelmente normal. Eu moro em uma pequena cidade na Carolina do Norte com meu marido, Ryan, e nossos 2 filhos, Caleb e Sophie. Caleb tem 15 anos, é apaixonado por basquete e está tentando conseguir sua carteira de motorista. Sophie tem 9 anos e ainda acha que eu posso consertar qualquer coisa com um abraço e um biscoito. Eu trabalhava meio período na biblioteca local. Eu amava o silêncio, o cheiro de livros antigos. Fomos à igreja na maioria dos domingos. Orávamos antes do jantar. Eu me considerava uma boa pessoa, uma crente. Mas, se estou sendo honesto, minha fé parecia mais uma coisa na minha lista de afazeres. Orar pelas crianças. Verifique, leia um devocional. Verifique. Preocupe-se com a hipoteca. Preocupe-se com as notas do Caleb. Preocupe-se com o barulho estranho que o carro estava fazendo. Minha mente estava sempre cheia de barulho, cheia de vida. Eu achava que tinha tudo sob controle. Eu não tinha ideia de quanto tempo me restava. Aquela manhã, 15 de agosto, era apenas mais uma sexta-feira. Ryan já tinha saído para seu trabalho na construção. Caleb ainda estava dormindo e Sophie estava na sala assistindo desenhos animados. Eu me lembro de que ela tinha me perguntado se poderíamos assar biscoitos mais tarde. Eu disse a ela, talvez querida, se a mamãe terminar todas as tarefas. Eu desci para o porão com uma enorme cesta de roupas limpas. Estava fresco e cheirava um pouco a concreto úmido e sabão em pó. Eu estava dobrando uma das camisetas de basquete do Caleb, e então aconteceu. Não foi como nos filmes. Não houve um grande colapso dramático. Foi mais como um estalo brilhante e indolor atrás dos meus olhos. Então, um estranho zumbido preencheu meus ouvidos, ficando cada vez mais alto. Meus joelhos cederam. Eu não senti quando bati no frio chão de concreto. Eu simplesmente não estava mais lá. De repente, tudo ficou em silêncio. O zumbido parou. O cheiro de sabão em pó havia desaparecido. Eu estava flutuando. Olhei para baixo e me vi. Eu estava deitado ali no chão, enredado em um lençol meio dobrado. Meus olhos estavam abertos, mas não estavam vendo nada. Era a coisa mais estranha. Eu não estava com medo. Toda a preocupação, todo o estresse com as contas e as crianças, simplesmente havia desaparecido. Senti uma sensação que não tenho palavras para descrever. Eu podia ver toda a casa. Vi Sophie se levantar do sofá e caminhar em direção à porta do porão. Ela chamou meu nome. Mamãe, você está aí embaixo. Tentei responder a ela, mas não tinha voz. Eu vi seu rostinho se enrugar de preocupação enquanto ela descia as escadas. Eu a vi me encontrar. Eu a observei gritar. Era um som que uma criança nunca deveria ter que fazer. Eu a vi correr para o telefone para ligar para o 911. Eu vi meu filho, Caleb, descer as escadas. Seu rosto pálido de sono e terror. Eu o vi sacudir meu corpo gritando: "Mãe, mãe, acorde!" Mas eu estava apenas observando. Eu estava lá, mas não estava. Então, uma puxada suave, amorosa. O porão começou a desaparecer. Os gritos dos meus filhos se tornaram distantes. Eu não estava mais flutuando. Eu estava me movendo através de uma escuridão, mas não era uma escuridão assustadora. Era suave, como veludo. E à minha frente havia um ponto de luz. A luz crescia cada vez mais quente e mais intensa. Era como voltar para casa após uma longa e difícil viagem. A luz não era apenas algo que eu via, era algo que eu sentia. Era amor, puro, incondicional, um amor avassalador. Conforme me aproximei, a luz tomou uma forma. Era um homem. No começo não consegui distinguir os detalhes de seu rosto, apenas a sua silhueta, cercado por uma luz que era mais brilhante que o sol, mas que não machucava meus olhos. Eu sabia, na parte mais profunda da minha alma, eu sabia quem era. Era Jesus. Ele não se parecia com as pinturas. Seu cabelo não estava perfeitamente penteado. Seu rosto não era estoico ou triste. Estava vivo. Seus olhos, seus olhos. Eles eram como profundas e quentes piscinas de ouro líquido, e eles viam tudo. Quando ele olhou para mim,
Eu me senti completamente conhecida. Ele viu cada erro que eu já cometi, cada pensamento egoísta. Cada vez que eu fui impaciente com meus filhos, cada dúvida que eu já tive, ele viu tudo. E não havia julgamento em seus olhos. Havia apenas amor. Um amor tão poderoso que parecia estar me mantendo unido e me despedaçando ao mesmo tempo. Lágrimas encheram meus olhos. Não lágrimas humanas de tristeza, mas lágrimas da alma de uma liberação pura e avassaladora. Todas as paredes que eu havia construído ao redor do meu coração simplesmente desmoronaram em pó. A voz dele não era um som que se ouve com os ouvidos. Era uma sensação que preenchia todo o meu ser. Era como música, trovão e um sussurro suave, tudo ao mesmo tempo. Ele falou meu nome, Megan, e eu quebrei. Caí de joelhos diante dele. Se é que se pode chamar de joelhos, eu apenas me curvei por inteiro diante dele e chorei. Eu não conseguia dizer nada. Não precisava. Ele sabia. Estendeu a mão. Havia uma cicatriz nela, uma marca suave e bonita, e ele tocou gentilmente minha cabeça. No momento em que ele me tocou, uma vida inteira de dor, medo e preocupação simplesmente jorrou de mim. Parecia que eu estava sendo lavado por dentro para fora. Quando finalmente consegui encontrar uma voz, sussurrei: "Estou morto?" Seu sorriso era o nascer do sol. "Você está mais vivo agora do que nunca esteve." Ele disse: "Paz, meu filho. Fique em silêncio." E eu fiquei. Eu estava em silêncio. Pela primeira vez em toda a minha vida, minha mente estava tranquila. O constante murmúrio havia desaparecido. Havia apenas ele. Havia apenas seu amor. Ficamos ali por aquilo que parecia uma eternidade, apenas desfrutando daquela paz. Eu não queria que aquilo acabasse nunca, mas então sua expressão se tornou mais séria. Não triste, mas urgente. "Megan", ele disse novamente, sua voz suave, mas firme. "Há algo que eu preciso te mostrar. O tempo é curto." A cena ao nosso redor mudou. Não estávamos mais naquele lugar de pura luz. Estávamos olhando para baixo como se de uma grande altura sobre a terra. Mas eu não estava vendo cidades ou países. Eu estava vendo luzes. Bilhões e bilhões de pequenas luzes, como velas acesas espalhadas pela escuridão. Alguns estavam queimando tão intensamente que eram como miniaturas de sóis. Outros eram apenas um brilho constante e morno. Mas muitos, tantos, estavam piscando. Eles estavam falhando, fracos, mal se segurando a vida, e alguns estavam se apagando um a um. "O que estou vendo?" perguntei, meu coração doendo por aquelas luzes tremeluzentes. "Estes são os corações do meu povo", disse Jesus, e eu podia sentir a tristeza em sua voz. Era um profundo oceano de dor. "Estes são aqueles que me chamam de Senhor. Os brilhantes são aqueles que caminham comigo, que me buscam de todo o coração. Eles estão observando. Eles estão esperando. Suas lâmpadas estão cheias. Mas os outros", eu perguntei, apontando para os que tremeluzem, "por que eles estão tão apagados?" "Eles estão distraídos", ele disse. A cena mudou e ele começou a me mostrar coisas. Era como assistir a 1000 pequenos filmes ao mesmo tempo. Eu vi uma mulher sentada em uma bela igreja. A música estava tocando e ela estava cantando as palavras, mas sua mente estava em outro lugar. Eu podia sentir os pensamentos dela. Ela estava pensando no que ia fazer para o almoço. Ela estava pensando em um comentário que o chefe fez no trabalho. Ela estava preocupada com uma discussão que teve com a irmã. As mãos dela estavam levantadas em adoração, mas seu coração estava a milhões de milhas de distância. Sua luz estava piscando. Ele me mostrou um homem dirigindo seu carro, ouvindo as notícias no rádio. Ele estava ficando irritado, gritando com o rádio sobre política, sobre a economia, sobre o outro lado. Seu coração estava cheio de amargura e medo. Ele orava todas as noites para que Deus o abençoasse, para que resolvesse seus problemas. Mas ele nunca orou para que seu coração fosse limpo da raiva que ele estava guardando. Sua luz estava piscando, prestes a se apagar. Eu vi pessoas que pareciam comigo. Eu vi uma mãe rolando o telefone enquanto seu filho tentava contar a ela sobre o seu dia.
Eu vi um pai trabalhando até tarde todas as noites, correndo atrás de uma promoção, dizendo a si mesmo que era por sua família, mas ele estava perdendo o crescimento deles. Eu vi cristãos discutindo entre si online sobre doutrina, sobre traduções, sobre coisas que não importavam, enquanto o mundo estava morrendo de fome por uma única gota de água viva e real. Eu vi luzes se apagando em todos os lugares porque estavam sufocadas pelas preocupações do mundo. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles me amavam, sim, mas também amavam seu conforto, amavam suas opiniões, amavam seu entretenimento, amavam o barulho. O barulho estava abafando minha voz. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu fui um deles. Eu sussurrei minha luz. Ela estava piscando. Não estava? Ele olhou para mim com tanta compaixão. Você tinha um bom coração, Megan, mas ele estava dividido. Você estava tentando servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e as coisas deste mundo. Então a visão mudou novamente. Ficou mais escura, mais intensa. A estação está mudando. Jesus disse, sua voz se tornando grave. A colheita está pronta. Meu retorno está à porta. Mas muitos não estão prontos. Eles estão dormindo. Ele se inclinou mais perto, e eu senti a urgência irradiando dele como calor. Uma grande decepção está se aproximando da terra. O inimigo sabe que seu tempo é curto, e ele fará tudo o que puder para colocar meu povo para dormir bem antes de eu retornar. Que engano, eu perguntei, meu ser inteiro tremendo. Virá na estação que você chama de setembro. Ele disse, quero ser claro sobre isso. Ele não me deu uma data. Ele não disse 25 de setembro. Ou no dia 30 de setembro. Ele disse que na temporada de setembro, ele estava me mostrando uma janela de tempo onde algo começaria. Uma falsa paz será oferecida ao mundo. Ele continuou. Parecerá uma resposta para todo o caos. Ele prometerá unidade. Ele prometerá segurança. Será celebrado pelo mundo. E até mesmo por muitos na minha própria igreja, cujas luzes estão apagadas, eles o aceitarão porque não exigirá que mudem. Não exigirá que eles se arrependam. Será um evangelho de conforto sem a cruz. Ele me mostrou uma visão de pessoas celebrando nas ruas. Elas estavam de mãos dadas, todos tipos diferentes de pessoas, e eles estavam falando sobre uma nova era de unidade global. Parecia maravilhoso à primeira vista, mas eu podia sentir uma doença por trás de tudo isso. Era uma peça humanista, uma peça sem Deus no centro. Este será um grande teste. Jesus disse, seus olhos queimando nos meus. Aqueles cujas lâmpadas estão cheias verão isso pelo que realmente é. Eles sentirão a advertência em seu espírito, não serão enganados. Mas aqueles cujas luzes estão piscando, aqueles que estão distraídos e mornos, serão levados por isso. Eles vão pensar que é de mim porque seus corações não estão sintonizados com a minha voz. A chocante verdade não era uma data. A chocante verdade era quantas boas pessoas cristãs estavam prestes a ser enganadas. A chocante verdade era que suas simples distrações cotidianas eram a maior ferramenta do inimigo. Seus telefones, sua política, suas preocupações, seus confortos. Essas coisas não eram apenas inofensivas, eram anestésicos. Eles estavam espiritualmente anestesiando-os bem antes do momento mais importante da história. O arrebatamento não é uma fuga para uma igreja adormecida. Ele disse, e essa frase me atingiu como um raio, é um resgate para uma noiva preparada. Estou vindo para aqueles que estão ansiosamente me esperando, não para aqueles que estão distraídos com o mundo e apenas esperam entrar no último minuto. Ele olhou para mim e eu vi o amor de um noivo ansiando por sua noiva. Esta é a mensagem que você deve levar de volta, Megan. Ele disse, vá e diga a eles, diga-lhes para acordar, diga-lhes para desligar o barulho do mundo e ouvir a minha voz, diga-lhes para aparar suas lâmpadas, para se arrepender, para perdoar, para tirar a amargura e as preocupações mundanas de seus corações. Diga a eles para se apaixonarem por mim novamente, não pelas minhas bênçãos, não pela minha igreja, mas por mim. Meu coração quebrou. Leve-me de volta. Eu chorei. Número, por favor. Eu não quero voltar.
É muito difícil lá. É muito barulhento. Eu quero ficar aqui com você. Por favor, Senhor, deixe-me ficar. Eu me agarrei a ele, soluçando. O pensamento de deixar sua presença, de voltar para a dor, a preocupação e o barulho da terra era insuportável. Sentiu como se estivesse morrendo uma segunda vez. Ele me abraçou. Ele me deixou chorar. Ele não me apressou. Seu amor me envolveu. Um conforto suave. Eu sei. Ele sussurrou. Mas seu trabalho não está terminado. Caleb e Sophie precisam de sua mãe. Ryan precisa de sua esposa e do meu povo. Meu povo precisa deste aviso. Eu não o enviaria de volta se não fosse importante. Seja corajoso, meu filho. Estarei com você. Você não estará sozinho. Ele olhou para mim uma última vez. Seus olhos se encheram tanto de amor quanto de um comando divino. Diga a eles que setembro é o começo de uma grande peneiração. Diga a eles para prepararem seus corações. Agora vá. E com essa palavra, senti aquele puxão novamente. Mas desta vez era para trás. Eu estava sendo puxado para longe dele, longe da luz, longe do amor. Eu gritei não, mas não tinha voz. A bela luz se apagou, a escuridão retornou, e então a dor. Uma explosão de dor no meu peito. Uma dor ardente e ofuscante. Eu ofegava e meus pulmões pareciam estar em chamas. Havia luzes brilhantes e artificiais queimando meus olhos. Um som de bip rítmico e alto estava gritando nos meus ouvidos. Alguém estava gritando meu nome. Megan, Megan, você pode me ouvir? Aperte minha mão. Eu senti uma mão na minha, e eu apertei o mais forte que pude. Meus olhos se abriram lentamente. Eu estava em um quarto de hospital. Ryan estava inclinado sobre mim. Seu rosto uma bagunça de lágrimas e alívio. Médicos e enfermeiros estavam ao meu redor. Seus rostos chocados, maravilhados. Ela voltou. Um deles disse com a voz cheia de descrença: Eu não acredito. Ryan estava soluçando, segurando minha mão contra seu rosto. Eu pensei que tinha te perdido. Ele chorou. Você se foi, Megan. Você esteve ausente por 23 minutos. 23 minutos. Para mim foi uma vida inteira. Uma eternidade passada na presença de Deus. Os médicos chamaram isso de milagre. Um enorme aneurisma cerebral. Disseram que eu não deveria estar vivo. E se eu estivesse, deveria ter danos cerebrais severos. Mas eu estava bem. Perfeitamente bem. Eles não tinham explicação médica. Mas eu sabia que tinha sido enviado de volta. Então essa é a minha história. E eu sei que pode parecer loucura. Um mês atrás, eu também teria achado isso uma loucura. Mas não posso negar o que vi. Não posso negar o que ele me disse. E eu prometi a ele que entregaria sua mensagem. Então estou te dizendo, ele está vindo. Mais cedo do que qualquer um de nós pensa. E ele está te perguntando, você está pronto? Não apenas se você acredita nele, mas seu coração é verdadeiramente dele. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu telefone. Olhe para a sua conta bancária. Olhe para o que te deixa irritado. Olhe para o que você se preocupa. O que está ofuscando sua luz? Que barulho está abafando sua voz? Ele não está dizendo isso para te assustar. Eu senti seu coração. É um coração de puro amor. Ele está dando este aviso porque te ama tanto. Ele não suporta a ideia de você ser enganado, de você ser deixado para trás. A próxima decepção parecerá paz. Sentirá bem. Mas se isso não te chamar ao arrependimento, se não estiver alinhado com a palavra dele, se isso não te levar a um amor mais profundo e desesperado por Jesus, não é dele. Este setembro, a estação em que estamos agora, é hora de acordar. Desligue a televisão. Coloque o telefone para baixo. Vá para um quarto silencioso e apenas converse com ele. Peça a ele que te mostre o que está em seu próprio coração. Peça a ele que encha sua lâmpada com óleo. O céu é real. Jesus está vivo. E ele está voltando para sua noiva. Por favor, esteja preparado.